Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira reunidos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Antes de começar, queria agradecer ao professor Max, que coordenou a última reunião aí. Eu assisti agora há pouco, terminei, tem 20 minutinhos, muito bom. E já peço desculpa, né, que larguei uma bomba no colo dele, um tema realmente muito complexo, né? Magnetismo, mas conduziu muito bem, contou com a colaboração aí dos colegas. Então, Max, muito obrigado, viu? Eu procurei seu WhatsApp no Luz e Amor, eu não achei, eu queria te fazer um agradecimento particular primeiro, mas fica o agradecimento aí, viu? Não, mas fica tranquilo, assim, deixa eu abrir a câmera, né? Gente, desculpa o cabelo e desculpa a bagunça, que hoje eu tô na minha avó. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, semana passada foi muito produtivo, assim, a gente, produtivo aspas, né? A gente, como coordenador, foi um bom conversador, né? Mas acho que deu pra gente conversar bem sobre o tema, visto que a gente não estava preparado, e hoje a Verinha esquecendo seu nome foi a Merleninha me chamando de Max de Caio a reunião inteira semana passada. Então tá tudo certo, assim, a gente entende que é um ao outro. Mas quando precisar, eu deixo aí à disposição, viu? Só me avisar. Tá bom, obrigado, Aí eu Max. vou ficar aqui fechado, mas qualquer coisa eu tô ouvindo vocês. Pode ficar à Tá bom? vontade. Né, Max? Eu falava Caio toda hora. Me chamou de Caio a reunião inteira. Ela tava com saudade, eu acho. Ela não Pois tava é. gostando muito do coordenador do dia, não. Mas a proposta nossa aqui o estudo é devagar mesmo, a gente não tem pressa nenhuma de avançar nos tópicos. Desde que a gente começou, né, a gente tem devagarzinho, porque é necessário que a gente faça discorra, escute todo mundo, do jeitinho que você fez aí. Ô, Verinha, antes de você É isso falar, deixa eu mesmo. falar uma coisa. Quando eu faço a prece, eu me concentro tanto que às vezes eu esqueço as coisas. Eu já uma vez, num centro espírita, eu fui rezar um Pai Nosso e eu esqueci na metade, o Pai Nosso. Viu? Mas pode ficar à vontade, pode falar que você levantou a mão. Não, eu levantei a mão justamente para isso. Aí eu abri o olho e fui olhar, tá escrito Luz e Amor. Aí eu falei, agora danou-se. Ai, ai. Tadinha da Verinha. Você podia ter... Fica tranquila, Verinha. Tranquila. judiação. Eu te entendo. Muito bem. Bom, então vamos lá. Semana passada, então, vocês passaram aí pelo item 33 e 34. Nós estamos no capítulo 14, né? Do livro A Gênese. E vocês bem trataram aí desses três tipos, dessas três maneiras, né, da ação magnética, né? Quando fala ali pelo próprio fluido do magnetizador, depois pelo fluido dos espíritos, e depois pela combinação, né, do fluido do espírito e fluido do magnetizador. Depois vocês passaram pelo item 34, e agora nós vamos para o item 35. É um item também complexo, né? Essa parte que fala de magnetização, de fluido, é um tema difícil mesmo, mas nós estamos aqui para aprender juntos, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante que eu confesso que quando eu me tornei espírita, ele me deixava sempre com a pulga atrás da orelha, né? Aparições e transfigurações, né? Então falava, o espírito apareceu assim, mas ele é assado. Eu falava, gente, mas que jeito, né? E aí, preparando o estudo, eu consegui entender um pouquinho melhor, e agora, estudando com vocês, a gente vai conseguir entender melhor ainda, com certeza. Só lembrando que fiquem bem à vontade para se manifestarem no momento que quiserem, para expressar opinião, tirar dúvida, fica bem à vontade. Então, vamos lá. Capítulo 14, item 35. Para nós, o perispírito, no estado normal, é invisível. Então, nós encarnados aqui, né, se tiver um espírito, né, com certeza tem espíritos aqui perto de nós, a gente não os vê, né, no geral, a maioria de nós não vê, porque o perispírito é invisível aos olhos, né, da carne. Mas, como é formado de substância etérea,
Deixa eu só aumentar um pouquinho o texto, que eu acho que vai ficar melhor. Aí. Mas, como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Então, vocês lembram que quando a gente tratava ali de fluidos espirituais, Kardec falou que os fluidos, né, eles são matéria etérea, mas que eles podem sofrer transformações, e que os espíritos, né, nós transformamos os fluidos. E aí a gente falava, né, que podia ser de forma involuntária, que é o famoso sem querer, né, e também o de forma voluntária, que é quando a gente quer. Então, a depender do grau do espírito, né, um espírito mais evoluído, ele consegue fazer com que o perispírito passe por uma transformação momentânea. E essa transformação faz com que o perispírito se torne momentaneamente visível, contrariando, né, ou sendo uma exceção do que o perispírito é para nós. O perispírito é invisível, mas numa transformação partida do espírito, o perispírito pode temporariamente ficar visível. E aí é o caso que a gente já vê aqui das aparições, que é o que Kardec tinha falado ali em cima. Fica à vontade, Verinha. Não, me surgiu uma dúvida. Não tem nada a ver com efeito físico. Não tem nada a ver. Será? Quando você fala efeito físico, você está falando de movimento de objetos? Não, é porque momentaneamente ele pode ficar visível. Você disse que se a pessoa é mais evoluído, né? E aí, hein? Não tem nada a ver, não, né? Eu acho que o efeito físico é outra coisa. Ele vai tratar. Fica à vontade, Marleninha, pode falar, Não, por favor. assim, não está ligado à superioridade ou não do espírito. É uma possibilidade que existe mesmo, viu? Assim, pelo menos de pronto eu entendo assim. Você está falando do efeito físico? Isso. Exatamente. Da aparição, tudo. Uhum. Muito bem. Eu vou aproveitar, assim, Fica à vontade. complementando, mas também me questionando. A gente vê isso, assim, no COEM, na reunião mediúnica, também como a interferência do médium, né? Então, ele precisa, eu acho que para o efeito físico que a Vera está perguntando, ele precisaria do médium para realizar o efeito físico em si. E acredito que também a aparição, né? Igual a gente viu há umas 2, 3 semanas atrás, até aquele efeito de luz que a gente conversou bem, tanto aquilo precisa do médium ali, né? Não é só pelo espírito em si, né? Ou eu estou muito enganado? Eu concordo com o Max. Eu acho que é por aí. O efeito físico é diferente. Aí é do próprio perispírito essa condensação, essa transformação. E no outro lá, na mediunidade de efeito físico, para ver transporte de objetos, para ver a materialização, aí tem a necessidade do fluido do médium também. Isso. A gente vai aprofundar um pouquinho nesse caso que Kardec está tratando aqui, mas muito bem lembrado pelo Marx aí, pela Ana também, no efeito físico existe a combinação para que se utilize o fluido do médium, né? Para poder fazer aqueles efeitos físicos, né? Que a gente estuda aí. No caso aqui, pelo menos foi assim que eu entendi, a gente talvez aprofundando um pouco mais no texto, a gente consiga ficar mais claro. No caso aqui, eu acredito que o espírito modifique o perispírito para que se tenha uma aparição momentânea. E aí é uma condição, porque o perispírito, ele é matéria. Então, por um período curto, né, o espírito consegue condensar essa matéria para que ela seja visível
e obviamente que essa matéria depois vai perder essa condensação e vai deixar de ser visível. Fica à vontade, Max. Eu acho que a gente pode retomar o exemplo do que eu até brinquei que a Erin ficou rindo, do suprassumo da insignificância, né? Que é o Jesus, né? Então, assim, quando Jesus aparece depois de velado, né? Quando ele é colocado na pedra, eu acho que seria mais ou menos isso que ele está falando ali, que seria essa capacidade do espírito de manipular a matéria, aspas, ao seu redor para fazer essa aparição, não é? Pelo menos assim. Isso, Acho que por isso que a Verinha às vezes perguntou dessa evolução do espírito, né? Porque talvez o nosso parâmetro de comparação é sempre muito alto, né? Então é por isso que eu ainda brinco do suprassumo da insignificância, porque é muito difícil a gente pensar nisso fora da nossa realidade, né? Isso. E aqui, a Lucélia faz uma pergunta, fala, esse caso está explicado nas leis naturais, certo? Exatamente, né? Como a gente tem estudado, e Kardec vai falar disso um pouquinho para frente também, não é sobrenatural, né? O sobrenatural não existe. Existe é que o ser humano não conhece algumas leis naturais, mas é algo natural. Bom, então Kardec está nos falando aqui, né, que como o perispírito é formado por uma substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato de sua vontade, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. É assim que se produzem as aparições, que não se dão do mesmo modo que os outros fenômenos fora das leis da natureza, né? Então, essas aparições, elas não se dão fora da lei da natureza. Exatamente o que a Lucélia nos trouxe, porque é algo natural, né? Talvez a gente ainda precisa, talvez não, com certeza a gente precisa dar muito mais disso, mas é uma lei natural. Nada tem esse de mais extraordinário do que o do vapor, que quando muito rarefeito é invisível, mas que se torna visível quando condensado. E essa comparação de Kardec é maravilhosa, é excelente. Quando eu era menina, a professora falava que a água evaporava e subia para formar as nuvens. E eu não me lembro se eu estava num rancho, eu olhava assim e falava, gente, mas não está saindo fumaça do rio. A lagoa não está evaporando, porque eu não estava vendo, né? Mas é justamente esse o caso. Agora, se a gente coloca uma panela com água quente, a gente vê a fumaça saindo, né, ali da água evaporando. Então, é justamente por essa questão da condensação. Então, o fenômeno é justamente esse. O perispírito passa por uma condensação para que seja visível aos olhos. E depois, ele, perdendo essa condensação, ele volta a ficar rarefeito para nós. E volta a ser invisível aos nossos olhos da carne. Kardec continua. Conforme o grau de condensação do fluido perispirítico, a aparições é às vezes vaga e vaporosa. Doutras vezes, mais nitidamente definida. Doutras, enfim, com todas as aparências da matéria tangível. Então, vai depender aí do grau de condensação, aí essa aparição vai ser mais vaporosa, mais nítida, menos nítida, ou até chegar num ponto com todas as aparências da matéria tangível, né? Então, a gente vai olhar e vai falar, nossa, tem uma pessoa do meu lado, né? Mas a gente não vai tocá-la, a gente vai só ter a aparência de ser tangível. Depois, Kardec continua. Pode mesmo, aí ele já vai falar o que eu não, o que eu disse errado. Eu não falei que a gente não poderia tocar, né? Kardec já vai me puxar a orelha aqui, ó. Pode mesmo chegar até a tangibilidade real, ao ponto de o observador se enganar com relação à natureza do ser que tem diante de si, né? Então, depender desse grau de condensação, pode-se chegar aí à tangibilidade real, né? Vai chegar num ponto que será possível o toque, né, a manifestação física. São frequentes as aparições vaporosas,
são frequentes as aparições vaporosas, forma sob a qual muitos indivíduos, depois de terem morrido, se apresentam às pessoas que lhes são afeiçoadas, né? Então, é o caso, a gente tem muito relato disso, né? Palestras, até de amigos e na literatura, dessas aparições, né? E o que corpo que vai aparecer? Porque a aparência de corpo que vai aparecer para nós, né? Aí vai depender do espírito, né? Mas, geralmente, aquela pessoa que é afeiçoada, né? Vamos supor, né, é só uma suposição, que meu avô vai aparecer para mim. Não adianta ele aparecer 4 encarnações para trás. Eu não vou falar, quem que é esse homem? Ou essa mulher aqui? Né? Eu não sei. Se for para mim, a aparição, ele tem que se apresentar com a aparência para que eu o reconheça, né? As aparições tangíveis são mais raras, se bem haja elas numerosíssimos casos, perfeitamente autenticados. Se o espírito quer dar-se a conhecer, imprime ao seu envoltório todos os sinais exteriores que tinha quando vivo, né? Então, as aparições tangíveis são mais raras, e foi o que eu disse aqui, né? Que o espírito, quando ele quer dar-se a conhecer, né? Se ele tem essa condição, ele vai imprimir o sinal exterior para que seja reconhecido, né? Do mesmo modo que se ele quisesse se apresentar com outra aparência, justamente para não ser reconhecido por um motivo ou outro, se ele tiver essa condição, também é possível. Fique à vontade, Marcos. É difícil ficar aqui sem caderninho, mas vamos lá. Volta só um pouquinho, Caio. Eu sei que você já passou, mas é só pra... Ó, quando ele fala ali, lembra que, assim, para o pessoal lembrar um pouco, porque acho que o Fran Sérgio foi a primeira semana que ele veio, foi semana passada. Talvez ele não tenha participado de muita coisa, às vezes tem mais alguém aí novo que eu não estou vendo. Então, hoje, quando a gente fala, só para relembrar, né? A gente não fala mais só, igual o Caio trouxe a questão do vapor, a gente não fala mais só em sólido, líquido e gasoso. A gente já trata de plasma e fluido como outras propriedades da matéria, né? Que elas vão oscilar com características entre um e outro. E aqui, quando ele coloca, ó, assim, sabiamente, né, Kardec traz isso, já talvez pensando no que viria, essa questão do fluido perispirítico, né? Então, é uma matéria que é diferente daquilo que a gente conhece. Ele traz o exemplo do vapor, mas aqui ele coloca depois como fluido perispirítico. Então, é uma matéria diferenciada, que vai fazer com que dê densidade àquilo que está se apresentando ali, enquanto o corpo espiritual, né? Então, essa é uma diferença do fluido, ele tem densidade, diferente do que seria o vapor. O vapor, ele não tem densidade se ele não está ocupando um espaço. Então, o fluido, sim. O fluido, quando ele está, inclusive, disperso na natureza, ele tem densidade específica. E aí depois, nessa segunda e terceira parte, quando ele traz essa tangibilidade, a questão, assim, do geral, né, vamos pegar aquela outra parte de cima ali que ele fala de aparições mais naturalizadas, né, assim, igual o Caio falou de literatura e tudo mais, assim, isso é o que a gente, às vezes, é, quem tem evidência, né, consegue ver, assim, mais naturalmente do que outras pessoas, mas essas aparições podem acontecer para qualquer um, não necessariamente só para o médium, né. Agora, essas de baixo, que ele traz como aparições tangíveis são mais raras, exemplos são aqueles, assim, eu sempre me perco nesses nomes aí desses médicos que apareciam, que faziam desdobramentos e tudo mais, mas é mais ou menos aquilo, para ilustrar. Vocês vão ter nomes aí para dar de exemplo, porque eu sou péssimo com isso. Mas quando ele vai, por exemplo, eu acho que Pestalozzi fazia isso, né, se eu não me engano, de se desdobrar e aparecer num outro lugar como se fosse um corpo físico. E isso aí é o que ele está falando dessa tangibilidade, aparição tangível mais rara, né?
Nesse caso, o perispírito não ocupa lugar no espaço. Então, Lucélio, não é que necessariamente ele ocupa o lugar no espaço. O fluido, ele está disperso, né? Aqui a gente está falando de fluido perispirítico. Então, pensa assim que ele ocupa tudo, igual o ar. Então, ele ocupa todos os espaços. O que vai alterar é a densidade desse fluido, tanto que ele traz condensação no começo da frase. O grau de condensação do fluido. Então, ele aumenta a sua densidade. À medida que ele aumenta a sua densidade, ele consegue criar uma forma. Isso, estou falando de fluido, é qualquer fluido, tá? Isso aí não é só fluido perispirítico. Isso é uma propriedade do fluido em si. A partir do momento que ele começa a aumentar a sua densidade, aumentar seu nível de condensação, ele começa a assumir uma forma. Eles formam os cristais, formam várias coisas. No caso do fluido perispirítico, ele vai formar um corpo, né? Que é isso o objetivo do espírito por trás dessa condensação. Tá explicado, ô Lucélio? Tá, então tá bom. Caio, desculpa a intromissão aí, mas eu acho que era só para dar uma ilustrada. Espero ter ajudado. Ajudou sim. No Francês já veio mais vezes, mas eu acho que quando você fez essa explicação, realmente, eu acho que ele ainda não estava conosco. Na ordem da fila aqui, Ana. Desculpa, rapidinho. É porque as últimas vezes eu só encontrei com ele semana passada. Então eu não lembro de ter visto o nome dele. É por isso que eu achei que fosse novo. Mas que bom que ele já ouviu várias outras coisas. Não, então tô... Ele fica quietinho ali, ó. Então. Mas é isso. Ana, pode falar, fica à vontade. Depois o Roque fala. Eu acho que o Zé Roque está na fila primeiro que eu. Então, desculpa, pode falar, Roque. Então, não, é só assim, para mim entender que eu estou achando interessante, mas deixa eu, não sei se eu peguei o fio da minha... Essas aparições, esses fenômenos, é necessário um médium, correto? Ou essas aparições, o espírito, ele se faz visível, vaporoso ou não, ou tangível, por si só, ou é necessário a presença do médium? Se for, aí outra pergunta, nessa questão da tangibilidade, quando ele se aparece com mais tangível, com forma, né? Até pode ser até se apresentar. O caso da Kate King é um exemplo? Pergunto. Tá, eu vou dar minha opinião, aí todo mundo, claro, fica à vontade para falar também. Pelo que eu entendi aqui, é uma aparição independente de médium, porque é o espírito que vai, através da vontade dele, condensar o próprio perispírito, de forma que ele possa ter uma aparência, né? Ele pode aparecer. Então, é a primeira pergunta. A segunda, esse caso que você citou, eu não conheço, então eu não posso falar nada dele. Talvez o pessoal mais estudado aí conheça e possa dar uma opinião melhor aí. Pode falar, Ana, fica à vontade. Porque é interessante, o Caio, sempre a gente aprende, e que é interessante, né? A Ana, depois, por favor, ajude quem puder. Toda manifestação, fenômeno, né, de aparição de espírito que se comunica, né, uma forma de se comunicar, a gente sempre aprende que é necessário a presença de um médium que dá esse efeito, certo? Por isso a pergunta, né? Entendi, Roque, mas é por isso que eu ressaltei que foi assim que eu entendi. Talvez eu tenha entendido errado, daí a importância da gente estudar junto, né? Bom, depois a Ana vai falar, e talvez com o discorrer do estudo, eu peço desculpa e tenha errado nesse entendimento meu, mas a gente está estudando junto. Então, assim, não é a palavra final minha, não. Nós vamos descobrir isso junto. Você quer falar, Ana? Pode ficar à vontade. E nem palavra final minha, porque agora nós ficamos numa encruzilhada.
mas eu sou da opinião do Caio. Eu entendi como Caio. Porque tem essas aparições que independem da presença de médium. O espírito aparece, certo? Para as pessoas. Então, não sei se aí teria que ter um médium de efeitos físicos, agora fiquei na dúvida, né? Não sei também. Mas o que eu quero perguntar para o Max, que não ficou bem claro para mim, é que pelo que eu sei, né? Tem os 3 estados e mais o plasma, que é um outro estado da matéria. Mas então eu não sei se eu entendi direito o que você disse sobre isso aí. Marlene, pode falar primeiro, depois eu respondo tudo. Nossa, muito obrigada, viu, Caio Marques? Ô, gente, então, eu também não vou bater martelo, mas sempre, de tudo que eu estudei, sempre que há manifestação de algum espírito, de qualquer forma, ele precisa de um médium. Às vezes o médium nem sabe que está oferecendo os fluidos, mas também não estou fechando questão. Quando você falou, Max, quem via, tal, não era Pestalozzi, não, é o professor Eurípides Barçanufo, né, que ele tinha vários tipos de mediunidade. Então, o caso dele, veja, ele ia fazer parto das mulheres. Se ele ia fazer o parto, ele fazia o parto, ele estava... Ele podia tocar na pessoa, pois ele tocava na mulher, ele segurava a criança, né? É um tipo de mediunidade. Agora, pelo menos é o que eu sempre soube também, mas não sei. Estamos estudando, né? Ah, outra coisa. Quem falou de Kate King foi o Rock, né? Kate King era materialização. Eles chegavam a cortar o cabelo dela, apesar... É mediunidade, gente, de efeitos físicos. Mas pelo que fala aí, dá a impressão que é o próprio espírito, né? Que tem esse poder de condensar e aparecer e desaparecer sem intervenção. Não sei, não é, Caio? O que eu entendi, mas aí é a responsabilidade que a gente tem que ter de que a gente está aprendendo, né? É que o espírito, pela vontade, porque eu vou até voltar no texto para justificar porque que eu entendi assim, ó. Ele diz que o espírito, aqui, ó. Mas como é formado de substância etérea, o espírito, em certos casos, pode, por ato da sua vontade, fazê-lo passar, o fazê-lo está se referindo ao perispírito, fazê-lo passar por uma modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Por isso que eu entendi assim, por conta do que a gente tinha estudado, que Kardec tinha nos explicado, em relação aos fluidos espirituais, que eles passam por modificações através da nossa vontade, né? Isso que eu entendi também, Carlos. Mas o texto, Kardec, ele não dá ponto sem nó, né? Então, ele vai discorrendo e vai trazendo exemplos. E num determinado ponto, que de memória, não me lembro se é agora ou se é lá na frente, ele faz uma diferenciação das aparições para as almas e para os olhos da carne, que há uma diferença. Tanto que ele vai dar um exemplo lá na frente de espíritos que numa sala cheia aparecem para algumas pessoas. E como é que ele aparece para algumas pessoas? Porque ele especifica para quem que ele vai aparecer. Porque as pessoas não verão com os olhos da carne, verão com a alma, que é a vista espiritual.
No caso, isso é o que eu entendi, tá, gente? Nós estamos construindo. No caso da aparição que o Roque citou e a Marleninha, eu acredito que já é uma manifestação física, tanto que é possível tirar foto, né? Alguns casos, né? E que aí seria uma aparição para qualquer pessoa que estivesse ali. Então, eu acho que talvez seja talvez seja esse o ponto que a gente não está, que está um pouquinho solto, porque há a aparição para a alma, para a vista espiritual, e a aparição para a vista carnal, para o olho, né? Para aquela questão de refletir a luz no corpo e vir para nós. Eu acho que talvez um pouco mais para frente, Kardec faça essa diferenciação mais, de forma mais clara, mas assim, estamos construindo. Tem um texto enorme aqui. Lúcia, deixa eu pegar. A Gisele falou que concorda com a Marleninha. E depois, ó, a Lúcia colocou uma parte do livro dos médiuns. Não basta que o espírito queira mostrar-se, não basta tampouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, que entre eles haja uma espécie de afinidade, e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação. Aqui eu acho que a Lúcia separou a parte do livro dos médiuns que fala das aparições, da materialização, né? Que é no caso lá da irmã Josefa e tal. Eu acredito que seja esse. Bom, estamos aí com as pontas soltas. Um estudo, o Max falou isso na semana passada, né? O Max falou que o estudo bom é esse, cheio de dúvida, né? Porque se fosse para ter certeza aqui, eu estaria falando num degrau mais alto, vocês mais baixos, vocês só escutavam, falavam amém, a gente ia embora, né? Então, nós estamos construindo... A gente já está lendo um livro, é isso. Exatamente. Fique à vontade, Ana, pode falar. Então, porque ali ele complementa, ó, é assim que se produzem... Cadê? Sumiu? Aqui, quer que eu leia para você? Aqui, ó, é assim, achei. Tá. É assim que se produzem as aparições que não se dão do mesmo modo que outros fenômenos fora das leis da natureza. Ele complementa, ó, é diferente. Eu acho que mais para frente vai ficar um pouco mais claro. Né? Se não ficar mais claro, a gente continua estudando. Agora eu quero que o Marcos me responda a pergunta que eu fiz aí, por gentileza, Marcos. Tá vendo, né? Ela não esquece nada. Volta ali. O cara vai arrastando o negócio, só que eu vou precisar do negócio. Aí, ó, foi até bom. O que você tinha... É isso mesmo? Não, o que você tinha grifado antes está em cima, não tá, cara? Que fala do molecular. Nossa, gente, o celular é ruim demais, né? Não, é aí mesmo, que é a linha de antes. A Ana tinha perguntado a questão do fluido. O fluido, ele seria um outro tipo de substância, né? Assim, um outro tipo de composição da substância. Porque ele tem, assim como o plasma, ele tem características de líquido, características de sólido, características de gasoso. Às vezes ao mesmo tempo. Então, o que acontece nessa estrutura? Por que eu falei aquela hora da condensação? A condensação é muito importante para fazer esse tipo de diferenciação, porque no fluido o tipo de cristal formado é diferente. Então, às vezes, quando você vê a estrutura espectrofotométrica dessa substância que é um fluido, tipo a gasolina, o diesel, que são fluidos, quando você condensa isso, a estrutura espectrofotômetra, ela é diferente de substâncias líquidas, gasosas e outras substâncias que a gente tem, porque ele é uma composição de outras de outras moléculas. Tanto que ali onde o Caio tinha grifado, quando ele estava explicando, a modificação molecular que o torna momentaneamente visível. Isso é fluido. Então, por exemplo, se eu pego uma substância simples,
tipo água, e condenso, eu não consigo chegar na densidade de vapor para torná-lo visível. Que aí eu pego o exemplo que o Caio deu da água do rio evaporando. Então você nunca vai perceber a densidade daquilo. Assim, você pode até perceber com algum tipo de instrumento ou alguma coloração, enfim. Mas naturalmente ele não é percebido, que é uma característica diferente do fluido. A macromolécula do fluido, quando ele entra em determinado estágio de condensação, você consegue perceber, inclusive, o vapor. Então, essa é a diferença. O que a gente. Aí eu só vou dar um adendo aí, que é a do plasma. O plasma a gente tem que tomar cuidado porque ele é separável. Então, quando a gente trata de fluido e de plasma, são duas coisas diferentes que se parecem, mas são diferentes. Porque dependendo do procedimento utilizado para fazer, por exemplo, uma centrifugação, vou pegar a máquina de centrifugação. No plasma, você separa camadas dentro dele. No fluido, você não consegue fazer. Então, essa é a diferença de existir essa meio que nova condição do que seria uma estrutura líquida, mas que, na verdade, ele não pode ser considerado líquido porque tem ponto de ebulição, ponto de vapor, densidade diferente, enfim, são N fatores que alteram essa composição. E uma delas é que é uma macromolécula composta. Dentro dela existem várias outras estruturas. Tá claro, Ana? O que eu quero saber é Ah, se, além do líquido, do sólido e gasoso, existe um outro estado que é o plasma, sim ou não? não. Não, não porque não seria um estado físico necessariamente. É, na verdade, não seria só isso. Porque quando a gente fala de plasma e de fluido, a gente está falando para além dos níveis de condensação de matéria. Então, de sólido, líquido e gasoso. O fluido e o plasma, eles são composições que se usam dessas estruturas. Então, eu consigo congelar tanto um fluido quanto congelar um plasma, que seria o sólido. Porém, a composição dessa estrutura condensada é muito diferente de quando eu congelo água, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu pego um sangue e congelo, a, a, a mistura, né, que a gente trata dentro da orgânica, é uma mistura. Ele não é só sangue. Dentro do sangue você tem vários elementos ali dentro. E o E a plasma? mesma. Isso, que aí seria o plasma. Estou dando um exemplo do sangue, que é o nosso plasma. E aí, quando você pensa, por exemplo, na gasolina, no combustível, você vê uma estrutura organizacional do sólido diferente daquilo que você encontra A em predisposição líquidos. das moléculas é que são Isso, diferentes, né? Vão isso, determinar as diferenças. isso. O O fluido tipo de possui. Não, cristalização, né? isso, exatamente. Eu estou respondendo a Lucélia ao mesmo tempo falando de você. Ah, Mas é isso. O tipo de composição é diferente. Por isso que o nível organizacional que a gente trata são coisas diferentes. Então, quando eu falo que existe sólido, líquido e gasoso, eu estou falando de estados físicos. Quando eu insiro plasma e fluido, eu tô falando de estados físicos, mas também de composições internas. Então, aí, por exemplo, vou abrir lá, eu acho que é o lareiro. Agora com o ponteiro, que é a cachorrada aqui na casa da minha avó. Eu tô colocando. Peraí. Ô, Marleninha, pode falar que você levantou a mão até o Max voltar? Olha, no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, se chama Médiuns Especiais.
Aí, no item 189, ele vai dizer assim: variedades especiais para os efeitos físicos. Aí ele vai citando médios tipitólogos, médios motores, médios de translações, médios de efeitos musicais, médios de aparições. Aí, nos médios de aparições, ele vai dizer assim: os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito excepcionais. Aí ele ainda remete à questão 100, ao número 100. Deixa eu ver rapidinho só. É só porque isso daí ficou assim meio na dúvida, né? Eu acho que a gente precisa deixar um pouco. Estou pegando o livro dos médiuns, né? Então, lá no item 100, Kardec vai dizer o seguinte. Espera aí, só um minutinho, viu, Caio? Estou atrapalhando. Olha, manifestações visuais. De todas as manifestações espíritas, as mais interessantes são, sem contradita, aquelas pelas quais os espíritos podem se tornar visíveis. Ver-se-á pela explicação desse fenômeno que ele não é mais sobrenatural do que os outros. Damos primeiras respostas, aí ele vai explicando como ele se torna visível, mas isso é mediunidade. Porque, gente, vamos pensar o seguinte: o espírito não tem o corpo. Para que ele possa se manifestar, ele vai precisar da intercessão de um médium. Então, são casos raros, como Kardec fala aqui, mas é isso. Bom, para a gente estudar depois, né? Pode falar, Max, fica à vontade. Não, eu acho que agora o pompeiro acabou, eu consigo finalizar o que eu estava falando. Mas, deu para entender, mais ou menos? Porque quando a gente fala de estado físico, a gente inclui o plasma e o fluido, nesses estados físicos dos elementos, que aí é uma coisa mais geral. Porque aí cai aquilo que eu falei antes de densidade, viscosidade, elasticidade, tudo isso, elasticidade inclusive entre moléculas, aí vai caracterizar o fluido. Entendeu? O tipo de ligação, às vezes, que tem entre duas estruturas moleculares dentro de um fluido, permite que ela seja mais elástica. Enfim, são N características que vão trazer essa identidade do fluido enquanto estado físico. Por isso que quando fala lá no texto da condensação, é isso, de reduzir a elasticidade, o distanciamento entre moléculas de um fluido, é por causa da maleabilidade da sua composição enquanto estrutura biomolecular, né? E aí, tá tranquilo isso? Ou não? Então, eu vou só para perguntar, você não precisa nem responder agora, pelo amor de Deus. Um fluido é um fluido? Ela tá me zoando por causa do acento, né? Eu sabia. Ela ia me zoar. Professor não pegou. Professora, não pode deixar passar. É isso, gente. Enfim, mas Max, sim. porque, olha, tem diferença, viu? Procura ver direitinho que tem. Tá. Mas o que a gente está falando é do Não é fluido. implicância minha, não. Não, eu sei, mas não é uma opinião, eu é entendo. conceito. Não, é conceitos duro. precisam ficar claros aqui, né? Não, mas é que a gente, às vezes, nessa de sai falando, fala tudo meio misturado, mas entendam sempre como fluido, não como fluido. Fluido é de fluidez, tá, gente? Então é o fluido, que é o substantivo para falar do tipo de substância. Então, quando eu errar o acento e ela me corrigir, vocês já sabem que eu estou falando da substância, do substantivo. E aí, assim, fazendo uma ponte disso que a gente estava falando dessas aparições, eu acho que o que a Vera quis dizer lá atrás, no começo da reunião,
quando ela trata do grau de evolução do espírito, talvez seja nessa linha da aparição que ela tenha criado aquele questionamento, entendeu? Porque se a gente pensar assim, como que se constrói algo no mundo espiritual? Sabe aqueles relatos que a gente tem aí nesses livros espíritas que falam, de mover matéria e transformar aquilo em alguma coisa? Sabe, isso é uma propriedade do espírito elevado. Então, talvez por isso que a Vera fez assim, e aí ela tá aí ainda, eu não sei, porque eu não vejo ninguém aqui. Mas se ela tivesse, peçam para ela se manifestar. Que às vezes é nisso que ela pensou quando ela falou da aparição para nós, entendeu? Do espírito fazendo com que o perispírito alternasse aí a sua composição fluídica, né? E aí, se ela tiver aí, talvez é isso que ela tá pensando, Vera, fala aí pra gente. Era isso, é efeito físico. Isso. Então tá. Então eu acho que era disso, era dessa. Por isso que talvez ela pensou no espírito elevado e não no supra-sumo da insignificância, entendeu? Assim, tipo, eu não vou fazer isso nunca na minha vida, mas o cara lá vai fazer, entendeu? Então talvez é isso que ela tenha colocado como espírito elevado, só para pontuar. É porque, deixa eu falar um pouquinho. O espírito elevado é igual quando o Chico Xavier foi num lugar que ele ia levar as coisas todo sábado. Aí conta uma história, né, que ele não tinha nada para levar e convidou os amigos para fruir água, levar água fluida. Chegou lá, um cara falou para ele, mas, ô Chico, que cara de pau, hein, que você é? Você vem, nós estamos com fome, você vem trazer água? Aí tinha uma senhora que morava lá, né? Falou assim: olha, é porque ele não tinha nada para trazer, mas hoje ele não tinha, então ele trouxe água fluida. Daí um pouco chegou um caminhão cheio de material, né? De coisa para ele aqui. O doutor Bezerra de Menezes materializou lá onde eu morava e falou o endereço que ele estava. Aí ele foi. O caminhão foi lá e chegou, perguntou do Chico. Aí o Chico até achou que era a polícia, queria pegar ele, né? Falou, mas você é o Chico? Ele falou, sou eu, sim. Aí, o que você precisa? Falou, é que o caminhão ali, lá de Goiânia, mandou, né, os material para eles, o combustível, aí levou, combustível. Diz que ele repartiu com tanta gente, né, que não sobrou para levar. Aí, então, ele materializou, né? O doutor Bezerra de Menezes materializou, né? Aí, né, eu não entendo se o que vocês estão falando é nisso, mas igual ela falou, o espírito elevado, né? Ele materializou. Como é o Rick de Bolsonaro, né? Materializado, ia fazer parto, e os outros não viam ele. Só quem via era a dona que ele ia fazer o parto. Então, tá bom, é isso que eu queria falar. Muito obrigada. Gente, perdoa se eu errei alguma coisa. Não, que isso, dona Nora. Imagina. Aqui todo mundo pode se manifestar. Eu vou ler o item 36 e a gente continua com essa interrogação aí no nosso estudo. Nós ainda vamos sedimentar essa dúvida aí, né? Vamos sedimentar o conhecimento e sanar essa dúvida que ainda nos divide aqui, né? Mas eu vou continuar com o item 36. Pois pega o livro dos médiuns. O livro dos médiuns dá essa resposta para nós. Aqueles itens que eu li. Só isso. Está certo. Ó, eu vou continuar aqui o item... não vai dar para eu terminar o item 36, mas a gente continua depois. A Marleninha falou bem aí, né, dessa manifestação física do livro dos médiuns, que é a combinação do fluido do médium, que vai doar o material dele, acho que em alguns casos até é ectoplasma, não é, Marlene? Que o médium doa para esse tipo de manifestação? Uhum. Isso. A doação de ectoplasma para matéria. Está lá no capítulo 16. Médiuns de aparição. Então, se é médium, é porque precisa do médium. Mas, assim,
É porque a gente precisa realmente ver isso aí, né? Está lá no livro dos médiuns. No capítulo 16 tem todos os tipos de mediunidade. É porque uma obra complementa a outra, né, Marlene? Às vezes, o que parece contraditório, na realidade, não tem contradição. Isso, né? isso é É fundamental. apenas aparente. Isso né, é fundamental. Não há contradição em Kardec. A contradição está na gente que não entende direito às vezes. E às vezes é aparente, né? A contradição Às vezes é aparente. Mas eu vou insistir mais um pouquinho para ficar em aberto essa questão, pelo menos até a reunião da semana que vem, para que a gente consiga entender bem essa explicação de Kardec. Já está no finalzinho da reunião, especialmente, vou parar aqui já, semana que vem a gente começa do 36. Eu me comprometo a estudar a fundo esse tema, para que fique um pouquinho mais claro, mas eu peço também que vocês deem uma lida, vão dar um pulinho, vamos lá para o item 38, para que a gente também ouça essa outra parte aí do estudo, que fala que esse fenômeno, né, da aparição, ele é peculiar. Então, ele coloca aqui, um espírito, pois, poderia aparecer numa assembleia a um ou a muitos dos presentes e não ser visto pelos demais. Dá-se isso porque as percepções desse gênero se efetuam por meio da vista espiritual e não por intermédio da vista carnal. Pois não só aquela não é dada a toda a gente, como pode, se for conveniente, ser retirada pela só vontade do espírito, aquele a quem ele não queira mostrar-se, como pode dá-la momentaneamente, se entender necessário. Então, eu peço desculpa aí se não ficou muito claro, mas realmente o tema é interessante, é profundo. Nós vamos encerrar a reunião com não com essa dúvida, né, mas com essa questão que a gente precisa esclarecer, e nós vamos esclarecer com Kardec, né? A gente pode ir para frente, estudar e ver que realmente é um caso da mediunidade, né, como a Marleninha e a Gisele, né, e algumas pessoas colocaram, ou a gente pode ver também que é um outro caso de aparição, né, e não o caso, né, da manifestação através do médium, do ectoplasma. Mas isso é tranquilo, nós vamos estudar, não vamos citar nada que não esteja fora de Kardec e vamos chegar nessa conclusão. E a conclusão que a gente chegou. Se não chegar também, lá para trás também. Não, Caio, mas é sempre bom estudar. A dúvida é porque realmente é encrencado isso aí. E são casos raros, né? São casos raros. Mas é tudo... Isso que faz a festa ficar boa. Marlene, vai estar tudo azul, né, bem? Tudo azul na América do Sul. E nós duas, né? Aí, ó. A hora que você entrou, eu vi. É isso aí, então, pessoal. Tá tudo certo, cara. Aqui está enfileirado o Zé Roque, está com cinza azulado, entre nós duas de azul. Zé Roque é a transição dos tons de azuis. Zé Roque, depois você fica um pouquinho que eu quero falar com você. Como é? Eu falei que Zé Roque ficar um pouquinho e eu quero falar uma coisa para ele. Tá bom. Vai puxar a orelha, que ele faltou muito da reunião esses tempos. Vou puxar a orelha dele. É isso aí. Uma das coisas que mais me prende no Espiritismo é justamente a liberdade para a gente discutir e construir o conhecimento. É por isso que a gente fala com muito orgulho que a nossa religião não existe dogma, né? E, como eu sempre falo no começo da reunião, não existe hierarquia. É por isso que a gente vai construindo conhecimento e vamos aprendendo, e a gente aprende muito mais discutindo do que só ouvindo e falando que assim seja no final, né? Então, a gente está aqui para estudar mesmo. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Eu só quero dizer só uma coisa. A pergunta do Zé Roque e da Vera deu pano para a manga, e foram perguntas inteligentes, questionamentos inteligentes. E
Então, Ana, porque a gente sempre aprende, né? É difícil essa questão, sempre ela traz, né, essa questão. Eu participei de vários estudos, a gente assiste, estuda, todo espírito se comunica através da combinação do seu fluido com o fluido do médium. Então, quando fala assim, ele apareceu porque quis, aí dá essa questão, né? Porque mesmo sendo esses casos raros, né? Parece que uma vez eu assisti uma palestra ou uma live, o Adolfo falou alguma coisa assim. Falou, não, o espírito falou, não, vai ver, eu vou aparecer lá para ele vai ver. Então, aí a gente fica assim, poxa, mas será que o cara tem o fluido mediúnico dele, né, do médium, que combina com o fluido perispiritual, que é a citação que a Lúcia colocou. Mas que aí é necessário o médium, né? Por isso a questão. Não, perfeito. Não, vamos destrinchar este tema. Acho que o Max queria se manifestar. Quer falar, Max? Não, era só complementar uma coisa, que você falou bem lá no começo do negócio, até deu o exemplo do seu avô. Ah, se meu avô aparecer, ele tem que aparecer como meu avô. E assim, nem sempre ele vai aparecer como seu avô e às vezes você nem vai identificar ele. Eu falo, tchau, vai não com falei Deus. que ele tem que aparecer como meu avô, né? Que se ele quiser Né? transmitir uma mensagem para que eu reconheça, teria que aparecer, né? Senão... Mas é muito engraçado, assim, que eu falo engraçado, né? Mas às vezes é estranho, porque o nosso reconhecimento de espíritos familiares nem sempre às vezes é pela característica. E isso foi assim uma lição que eu tomei na sexta-feira, na nossa reunião de sexta, que assim, eu chorei igual um bebê. Chorei igual um bebê. Eu chorava de soluçar. E eu não faço ideia de quem era, mas era um espírito familiar. Entendeu? Que a mensagem era comigo, a conversa era comigo. E assim, eu via, conversava com ele, mas assim, não fazia ideia de quem era. Mas tinha a sensação da familiaridade, entendeu? Então, assim, como a gente tem, por exemplo, com um parente encarnado, sabe? Era esse o mesmo conforto. Então, às vezes, a necessidade de se materializar ou a gente visualizar, aparecer como um rosto, não é só isso, né? Vai para além, para a sensação emocional, às vezes. Era só para pontuar isso. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Não, todos cheios de dúvida. Não, assim, vou falar só para a dona Honória. Eu acho, dona Honória, também é um questionamento, que quando esse caminhão chega lá no local que o Chico tinha hábito de levar, nesse caso, realmente alguém teria mandado, não foi materialização. Uma pessoa mandou, né? Claro que todo um mecanismo da espiritualidade, mas o alimento que chegou era alimento material mesmo, que alguém mandou. Não, mas eu falei no ponto que ele foi no local que o Chico morava, né? Foi lá, perguntaram cadê o Chico, aí falaram, eu já li isso aí. Aí está em tal lugar, aí levaram, mas era o alimento que alguém tinha mandado. Isso sempre os espíritos contam, né? O Chico sempre contava isso. Estava precisando de alguma coisa, de repente chegava aquilo, mas é porque alguém mandou, intuído, naturalmente, às vezes por espíritos, mas realmente eram alimentos, material mesmo, viu? Só para deixar esclarecido. Pronto, obrigada. Nada. Então, obrigada, eu também. Eles falam que ele materializou e o doutor Bezerra de Menezes, né, que deu o local que o Chico estava, não foi assim a conversa? O que eu entendi foi isso que eles falou, né? O doutor Bezerra intercedia, mas intuindo alguém, um encarnado, para fazer.
Entendeu? É nesse sentido, viu? Agora que eu entendi. Tá bom. Obrigada, Marlene.